Você deseja aprender um tarô com ética, responsabilidade e consciência? Então, clica no link da descrição para você participar das nossas aulas gratuitas. Beijinhos. É muito comum mesmo as pessoas pedirem para ver se ela tem outro, se ele tem outra. E aí, vamos lá. Como é que se lida, né, com essa situação? É algo que, para alguns tarólogos, não há problema nenhum. E para outros é uma complicação. As pessoas têm me escrito, né, aí nas redes sociais, elas estão falando para mim como é que elas reagem, como é que elas fazem quando elas se deparam com uma situação assim. Então, eu acho assim, há várias coisas que a gente precisa levar em conta. Primeiro, veja aí, né? Então a gente tem, veja aí se ele tem outra. Veja aí para mim se ele tem outra. Então, tudo que as pessoas pedem, o tarólogo precisa fazer. Ele é obrigado a fazer tudo que um cliente pede. Primeiro vamos pensar então nessa situação, né? Eu tenho um cliente, me procurou, marcou hora, tudo bem. E ele chega lá e diz o que ele quer. Um advogado faz tudo que um cliente pede? Não. O médico faz tudo que um cliente pede? Não. Ele pode dizer, olha, isso não é da minha competência. Ah, mas o senhor é médico. Mas eu não sou, por exemplo, eu não sou oftalmo. Eu não sou especialista nisso. Ou isso não é uma área que eu me especializei ou que eu gosto de trabalhar. Às vezes ele até é especialista, mas não naquela... Né, a gente tem o ortopedista, né? Ele cuida só de mão, por exemplo. Então, se você for procurar ele para o joelho, ele vai falar, eu não sou especialista em joelho. Então, alguns tarólogos, eles já deixam isso muito claro na sua divulgação. Eles dizem, por exemplo, eu não atendo sobre doença ou sobre saúde, que há uma diferença, né, entre doença e saúde. Então, às vezes a pessoa quer saber da sua saúde, né, se ele precisa tomar cuidado com alguma coisa, né, se ele deve investir nisso ou naquilo. Outro dia uma pessoa perguntou, eu quero saber se eu devo, o que eu preciso fazer para o meu crescimento pessoal. Então, quer dizer, tudo isso tem a ver com, né, com algum tipo de saúde, que a pessoa quer estar bem como pessoa ou como corpo físico, enfim. Mas há uns que falam, eu não atendo sobre morte, porque tem gente que quer saber, eu estou muito mal, eu vou morrer, meu pai está internado, ele vai morrer. Eu já vi, inclusive, assim, problemas seríssimos que aconteceram em relação a essa disponibilidade do tarólogo de falar de doença, ou de falar de morte, né, de outra pessoa. Há tarólogos que deixam claro também que eles não veem nada sobre traição ou sobre desconfiança de traição. Eles não entram nessas questões. Então, isso é a primeira coisa que eu quero abordar, que é o direito do tarólogo de dizer o que ele atende e o que ele não atende. Há tarólogos que vão deixar claro que não atende, por exemplo, pessoas menores de idade, né? Então, assim, é um direito do tarólogo definir qual é o seu público. Assim como é um direito do psicólogo, é um direito do médico, é um direito, né, definir o seu público. E o tarólogo é a mesma coisa. Ele pode definir que não atende pessoas que estejam procurando isto ou aquilo. Então, assim, é bom quando o tarólogo deixa claro, porque quando ele deixa claro, o cliente já não entra, por exemplo, em determinados assuntos, né? O cliente já nem procura aquele tarólogo. Tem tarólogo que fala, olha, eu só aceito Pix, pronto. Ele não aceita cartão de crédito, ele não aceita transferência bancária, não, ele quer Pix. Então é a forma dele receber, dele controlar as finanças dele.
é recebendo Pix, ou só recebe dinheiro em espécie também, ele, né, uma definição também que o tarólogo pode colocar aí no seu atendimento. Eu só recebo dinheiro em espécie. Há tarólogos que definem, eu só agendo se pagar antes, Então, enfim, o tarólogo tem o direito de definir como, quem, quando ele vai atender o seu cliente. O grande problema é quando o tarólogo pensa de um jeito e age de outro, como qualquer pessoa, né? Eu sou contra isso, mas eu faço porque eu preciso ganhar dinheiro. Tem alguma coisa errada. O certo é que as pessoas trabalhem naquilo que elas gostam, naquilo que elas acreditam, né? naquilo que vão representá-la. Uma pessoa que faz uma coisa que ela tenha vergonha ou que ela seja contra, é complicadíssimo. Então, assim, primeiro ponto aí que eu queria abordar é esse direito do tarólogo fazer o que ele acredita que seja certo, né? E mais que isso, que ele concorde, né? Que ele ache que eticamente está certo, de qualquer... Não é assim, não, eu faço, mas eu acho errado. É complicado. É uma coisa que eu sempre falo, né? O ladrão, ele rouba porque ele acha que é certo. Se ele achasse que estava errado, ele não ia roubar, né? Então, tudo que a pessoa faz, na verdade, ela faz porque ela acha que ela precisa fazer, quer fazer, gosta de fazer e acha que está certo fazer. Essa desculpa de, mas eu penso diferente... Não é legal, a pessoa não está inteira quando ela faz isso, né? Então, assim, é bom que fique bem claro, né? Se você faz, então assuma a responsabilidade pelo que você faz. Eu digo mesmo, tem gente que fala, né? Eu digo mesmo na cara quando está sendo traído, quando está sendo traída. É uma escolha, né? Mas esteja convicta do que você está fazendo, consciente do que você está fazendo, e responsável pelo que você está fazendo. Por quê? Quando um tarólogo, uma taróloga, diz para uma mulher, sim, o seu marido tem outra, o que vai acontecer depois? É um ponto que a gente já vai falar, né? Quero comentar sobre isso, né? As consequências, sabe? De tudo que um tarólogo fala, né? Não é só nessas questões de ética e tudo mais, mas em tudo que um tarólogo fala, ele precisa estar absolutamente consciente do que ele está falando e precisa ser responsável pela informação que ele está dando. Não adianta ele falar, olha, eu estou falando isso, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como assim, né? Não, eu estou falando isso, mas eu não posso garantir. Olha só que coisa complicada, né? Então, é muito importante. Vera, mas eu estudei, eu me formei em tarólogo, mas eu não quero trabalhar profissionalmente. Você pode até não cobrar, mas você deve trabalhar como um profissional. Porque quando a gente diz que alguém é um profissional, a gente está dizendo que aquela pessoa não só conhece o que ela está fazendo, mas ela tem um comportamento ético como um profissional. Ela tem um cuidado com o que faz, com a eficiência do que faz, como um profissional. Então, mesmo que você não receba pelo que você faz, você deve trabalhar profissionalmente. Por exemplo, alguém é membro de determinada igreja e a igreja está precisando de um serviço técnico. E a pessoa é especialista naquela área que a igreja está precisando. Por exemplo, instalações elétricas. Ele precisa de alguém com essa especialidade, seja engenheiro, seja eletricista, seja auxiliar, o que for. Aquela pessoa, ela vai fazer aquele trabalho para a sua igreja sem cobrar nada. É uma doação, uma troca, né, pelo que ele recebe aí de informação, de segurança, sei lá, por pertencer àquela igreja. Mas ele não vai cobrar. Porém, ele vai trabalhar profissionalmente, como se fosse para um cliente que vai pagar.
Então, o fato de não cobrar não quer dizer que a pessoa não seja profissional. Na profissão de tarólogo, é comum que o tarólogo dê alguma orientação, né? Ele não resolve nada pelo cliente, mas ele pode orientar. Olha, as cartas estão mostrando tal coisa. O que eu estou lendo aqui é tal coisa. Que você deve evitar isso, isso e isso. Mas que tal coisa é favorável. E o cliente vai em cima do favorável e esquece o que foi orientado a evitar. Isso acontece muito, gente. O que falou para evitar, o cliente ignora. Ele só pensa no que é favorável. Vai lá no nutricionista, o nutricionista vai dizer, olha, evite isso, isso e isso. Agora, você pode comer bastante disso, disso e daquilo. O evitar não entra, né? Ou mais ou menos, né? Eu vou comer um pouquinho só. Mas aquilo que pode, a pessoa até exagera. Então, mesma coisa no tarólogo, né? O tarólogo, muitas vezes acontece isso. A pessoa não segue a orientação corretamente. Ela só pensa no lado bom, positivo da coisa. Ela esquece que foi falado o lado negativo, o lado desfavorável, o lado aquilo que precisa ser evitado. E aí, muitas vezes vem reclamar com o tarólogo, e o tarólogo vai olhar o jogo que fez e vai falar, então, eu estou vendo aqui que eu recomendei que você evitasse isso e isso. Ah, sabe que eu nem lembrei dessa parte? Eu não lembro mesmo, não. É normal. É normal, não deveria ser, mas é normal.